Olá, está no ar o programa Presença Espírita, programa que leva até você a visão espírita da vida e dos seus valores. A cada programa, nós tratamos de um tema à luz da doutrina espírita. E você que está acompanhando o programa pode também participar. Nós estamos ao vivo nesta quinta-feira e você pode participar enviando perguntas e sugestões pelo telefone 3028-7122. Nesse programa, nós iremos tratar de um assunto de natureza moral. A doutrina espírita tem um tríplice aspecto, e no Evangelho segundo o Espiritismo está a expressão da moral espírita, que é a moral cristã. E num desses aspectos está justamente o perdão. O perdão, tão difícil de ser praticado na atualidade, é também estudado e expresso no Evangelho segundo o Espiritismo, sobretudo no capítulo 10, Bem-aventurados os que são os misericordiosos, onde tem passagens de Mateus, onde se nós lemos: se alguém te ferir uma face direita, oferece-lhe a outra face. Ou se alguém exigir que você caminhe com ele 1000 passos, caminhe com ele 2000. E se exigirem também a túnica, dele também a capa. Assim expressava Jesus, e o entendimento dessa passagem está esclarecido no Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa parte de oferecer a outra face, Jesus quer dizer que não devemos retribuir o mal, ou seja, não está interditada a defesa, mas o que se deve evitar é a vingança, ou seja, retribuir o mal com o mal. Não é oferecer voluntariamente a face para apanhar novamente. Então Jesus fala que nós devemos oferecer a outra face, e a outra face do mal é o bem. Vemos também que Jesus ensina a perdoar para que Deus nos perdoe. Então, Jesus ensina-nos, inclusive no Pai Nosso, a dizer assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Jesus não só ensinou a moral, mas também vivenciou, sobretudo em atos extremos, situações extremas da sua vida. No momento da crucificação, vemos que Jesus, perdoando aqueles que foram seus perseguidores, eleva seu pensamento a Deus a expressar-se, dizendo: perdoai-os, Pai, que eles não sabem o que fazem. Ou seja, compreendendo a fragilidade da natureza humana, que ainda muito envolvida com a ignorância e a maldade, colocaram-no naquela situação da crucificação, em que ele deixou o mundo, orando por aqueles que haviam o crucificado. Então Jesus congrega nos seus ensinamentos a vivência e se torna um modelo de virtudes ao qual a doutrina espírita nos apresenta, segundo está em O Livro dos Espíritos. Então Jesus é a maior expressão da bondade e do amor ao próximo e, sobretudo, do perdão. A sua doutrina é a mais pura expressão da lei divina e nela encontramos o perdão. Então nós ainda hoje temos muitas dificuldades para perdoar, sobretudo ainda pela dificuldade do entendimento da moral cristã e sobretudo da sua vivência. Mas quando estudamos a doutrina espírita, nós percebemos que há dois tipos de perdão. O perdão que era meramente labial, aquele que o coração não participa, e o perdão verdadeiro, aquele que nós perdoamos na essência, compreendendo a natureza humana, a falta do outro, entendendo que Deus está em todas as criaturas e todos são dignos do perdão. Ou seja, o perdão verdadeiro é onde se esquece a falta e procura-se entender aquele que praticou como sendo um aprendiz. Aquele que erra também tem condições, dignidade de ser perdoado e merece uma nova oportunidade. Assim, nós entendemos que devemos perdoar. Então, mas no perdão sincero, como diz o Espírito Simeão, no item 14 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a palavra perdão não seja meramente uma palavra vã, mas que seja, na essência, um ato de entendimento com relação à fragilidade alheia. Então, o perdão representa um passo importante na evolução, porque aquele que perdoa já está no estágio mais elevado de compreensão da vida, dos seus objetivos e, consequentemente, caminha a passos mais rápidos para a perfeição. Então, é um passo importantíssimo, um passo gigantesco, aquele que já consegue perdoar no caminho do processo evolutivo. Portanto, aquele que perdoa é caracteristicamente um espírito mais elevado, ou seja, uma alma enobrecida. Ao passo que ódio, vingança, retrata uma alma imperfeita, ou seja, é uma característica da imperfeição moral
ou seja, da natureza do senso moral ainda pouco desenvolvida, ou ter sentimentos de rancor, ressentimento, mágoa. Isso revela uma imperfeição moral que caracteriza aquele que ainda não consegue perdoar. Então, quando nós compreendemos a nossa vulnerabilidade, ou seja, a nossa fragilidade como espíritos, em um processo de aprendizado, é natural que nós entendamos o outro, entendamos a falta alheia. Ou seja, quando nós desejamos o perdão para as nossas faltas, encontrando desculpas naquilo que fizemos, é natural, portanto, que nós também demos ao outro a oportunidade e a condição de ser entendido como digno do perdão. Ou seja, quando nós vemos que nós somos frágeis, passíveis de erro, nós também tendemos a compreender que os outros também têm o mesmo direito de faltar, de errar e também, em alguns momentos de dificuldade, de deslizes, momentos infelizes, também usarem a palavra vã, usarem da mentira, enfim, de acordo com as circunstâncias, né? Mas a atitude do perdão é essencial na convivência humana, porque ela faz com que haja harmonia, entendimento e neutraliza todo o mal. Então, Jesus recomendou que nós perdoássemos não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quando então Pedro indaga Jesus se porventura deveria perdoar 7 vezes, o mestre então diz assim: não te digo até 7, mas 70 vezes 7 vezes. Mas para entender essa passagem de 70 vezes 7 vezes, nós teremos agora a participação da nossa companheira Simone Gaudens, que será entrevistada desse programa. Ela vai nos ajudar a entender melhor o perdão na visão espírita. A Simone é uma colaboradora do Movimento Espírita, participante da Casa Espírita União, Centro Espírita União e Humildade. E você, se quiser participar do programa, enviando perguntas, ligue para o 3028-7122, que nesse programa especialmente nós estaremos tratando a respeito do perdão. E eu já vou, então, iniciar com a nossa companheira Simone, justamente pedindo para que ela nos auxilie, segundo a visão espírita, Simone, já nos dá essa visão de que quis Jesus dizer quando ele diz assim: não te digo até 7, mas 70 vezes 7 vezes. Então, boa noite a todos que estão ouvindo. É muito importante nós observarmos que no contexto que Jesus quis dizer, por que Pedro perguntou 7 vezes? De acordo com a tradição judaica, os preceitos judaicos a que eles faziam parte, existia essa referência ao perdoar 7 vezes. E Jesus, né, quando ele fala 70 vezes 7 vezes, não precisa a gente pegar a calculadora e calcular quantas vezes vamos perdoar. Mas ele faz referência ao perdão infinito, né? Perdoar quantas vezes forem necessárias, nós devemos praticar o perdão. Devemos pôr em prática essa máxima do amor ao próximo, perdoar, fazer pelo próximo aquilo que gostaríamos que fizesse para conosco, mesmo que seja o nosso inimigo. Mas também, por vezes, quando a gente fala do perdão e do ressentimento e da mágoa, a gente pode, mesmo que tenha passado às vezes 10, 15, 20 anos de uma ofensa, uma mágoa, aquilo parece que tem, talvez não tão a mesma dimensão, mas pode voltar aqueles mesmos sentimentos de rancor e ódio. Então, é preciso, será então, perdoar novamente a mesma falta? Ou seja, aquilo que um dia foi perdoado que parece voltar à tona, é a mesma falta que precisa, no entendimento? Seria talvez também nesse sentido que Jesus disse 70 vezes 7 vezes, talvez até a mesma, uma única... Também, mas também tem aquela colocação, se você perdoou, você não vai lembrar da ofensa, eu te perdoei lá há 10 anos atrás, agora eu estou te perdoando novamente, entende? Então, o perdão das ofensas aquela ofensa está redimida, então eu não tenho mais, não vou mais estar lembrando, mas também eu posso, né, quantas vezes forem necessárias, eu perdoarei, né? Eu deverei perdoar. Então, talvez por essa nossa dificuldade de perdoar é que por vezes temos que dizer, eu não perdoei, mas agora retomo aquela condição. Então parece que pela essa dificuldade que nós temos, a necessidade de retomar, de elevar os nossos padrões mentais, a leitura do Evangelho, para que a gente consiga de fato perdoar aquela falta que aparentemente estava, digamos, perdoada. Então, nós temos ainda hoje uma grande dificuldade pela nossa natureza, porque diz no Evangelho segundo o Espiritismo que nós temos o perdão de acordo com, mais meritório de acordo com a gravidade da falta. Porque desculpar uma falta leve, desculpar alguma coisa muito simples, é fácil. Agora, quando é uma falta grave,
Quando é, por exemplo, alguém que nos priva do direito de viver com um ente querido, com um filho ou com um irmão. Isso é muito mais difícil, porque nos exige mais uma elevação moral, uma compreensão dos desígnios da vida, das tribulações e das provações que nós passamos, para que haja o perdão. Então, a doutrina espírita procura nos esclarecer a respeito disso também, mostrando que o mérito do perdão é relacionado com a gravidade da falta. Uma coisa acidental, uma coisa muito simples, não exige tanto assim, mas tem coisas que são muito mais graves nesse mundo, que a gente exige de nós um esforço muito maior, sobretudo quando aquela falta, ela nos toma assim, exige muito esforço, porque algumas pessoas dizem assim, olha, está sendo muito difícil, não me peçam agora para perdoar, que eu não estou em condições. Você poderia nos dizer alguma coisa também sobre esse aspecto da gravidade da falta e o exercício que tem para perdoar? Quanto mais, como você já colocou, quanto mais grave for a falta, mais, vamos dizer, valioso será o nosso perdão. E mais trabalhoso também será, né? Porque é fácil, perdoar, assim como perdoar alguém que nós queremos bem, é fácil, porque você está ali naquela situação de amor, de outras coisas envolvidas. Mas você perdoar uma falta grave que te fere a alma, despende de muito desprendimento de si próprio, do orgulho, é você colocar em xeque todos os seus vícios maiores da alma e realmente estender esse amor ao próximo como amor a si mesmo, né? Eu devo perdoar aquela falta porque o próximo, né, aquele que pecou contra mim, que me fez tão mal, é um ser em evolução assim como eu. Então, se eu consigo perdoar essa falta maior, eu já estarei num nível mais elevado. Então, se eu estou procurando sempre a minha elevação, é imprescindível que eu consiga fazer esse exercício, mas precisa ser o perdão por completo. Não basta também eu dizer, né? Não basta que dos lábios saia um leite e mel, né? Você tem que realmente sentir aquilo. Isso tem que ser interior. Você tem que conseguir apagar isso dentro de você. E às vezes demanda tempo. Não é tão simples assim, né? Então, o perdão exige muito esforço, existe muito entendimento e elevação da alma. Quanto mais elevada a alma, mais ela tem facilidade para perdoar. Quanto mais egoísmo, orgulho, mais difícil fica, porque não compreende que o outro é um espírito em evolução. Daí a necessidade da elevação do senso moral, do estudo contínuo, da meditação dessas máximas que Jesus nos trouxe. Porque, por vezes, nós falamos do perdão, mas nós temos também que entender que também nós temos a participação. Por vezes, uma frase mal colocada, algo que nós fizemos, gerou uma reação. E isso pode ter provocado a discórdia. Então, também nós damos a nossa participação, a nossa contribuição em muitas situações que geram aflições, ou que nós chamamos o inimigo. André Luiz nos diz que na condição que nós vivemos, a fazer inimigos depende de nós. Então, ter invejosos é natural. Agora, inimigos, nós temos também da nossa própria contribuição. Nós fazemos os inimigos porque nós temos também a nossa cota de contribuição no processo de gerar desentendimentos. Então, é natural que se façam invejosos, mas não inimigos, na visão do espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Mas nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com o programa Presença Espírita. Voltamos para o segundo bloco do programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. E hoje nós estamos desenvolvendo o tema perdão. E escolhemos então esse livro, Saúde na Relação Pais e Filhos, de Alírio Cerqueira Filho. Escolhemos esse livro porque nada mais propício, quando falamos em perdão, falarmos nas relações familiares. Deus não coloca as pessoas na mesma família por acaso. E o primeiro lugar que nós somos convidados a exercer o perdão é dentro da nossa própria família.
como a Simone estava falando no bloco anterior, é claro que é mais fácil nós perdoarmos aqueles que convivem conosco, que são da nossa família. Mas quem disse que estão na nossa família somente os nossos amigos, as pessoas com quem é fácil conviver? Então, este livro nos convida a uma reflexão sobre como criar os nossos filhos, como conviver com eles, como sermos melhores pais, autoritarismo, permissividade, relação vertical consensual amorosa, o amor que temos aos nossos filhos. Muitas vezes achamos que amamos um mais do que o outro. Então, Alírio Cerqueira Filho explica para todos nós uma linguagem simples, direta, amorosa, dentro das premissas da doutrina espírita, dos princípios da doutrina espírita, como exercer essa atribuição de paz, essa missão de paz na Terra em tempos tão conturbados, tão difíceis, e nada mais apropriado do que hoje, no dia que nós desenvolvemos esse assunto perdão, nós refletirmos sobre a necessidade do perdão na nossa própria família. Fica esse convite, então, para que vocês liguem, participem do nosso programa. 3028-7122 é o telefone. Nós estamos aqui abertos e esperando a sua ligação para participar conosco e fazer, então, as considerações e as perguntas que quiserem. Nós vamos continuar, então, a nossa entrevista com a Simone. Simone, você no começo falou sobre aquilo tudo que nós já conhecemos, né, sobre o perdão e sobre aquela passagem de Jesus, quantas vezes devo perdoar? E agora, por que ele estendeu o perdão até os inimigos? Porque, como você disse, perdoar os amigos é fácil. Agora, perdoar os inimigos, será que nós temos inimigos hoje, na nossa vida? Imagina, como o Vicente estava colocando aqui para nós, a questão do inimigo, né? O que é um inimigo? Eu posso ter desafetos, mas aquele que eu trago para mim esse inimigo, quem eu faço como aquela pessoa que tem animosidade por mim? É a pessoa que nós alimentamos muitas vezes esse ódio, né? Às vezes uma animosidade, mas nós também, com o nosso proceder, nós acabamos aumentando esse laço e transformando isso numa inimizade. E quando Jesus nos coloca que é necessário perdoar os inimigos, é a máxima do amor ao próximo, como eu havia falado. Porque é fácil perdoar aquele que nos é caro, mas para perdoar o inimigo, o Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca que é o sacrifício, né, uma das maiores vitórias contra o egoísmo e contra o orgulho. E quando fala no nosso egoísmo, no nosso orgulho, aí a coisa fica mais difícil, né? Nós passarmos por cima de nós mesmos para pensar no outro que não nos quer bem, é mais complicado. Porque não só porque ele não nos quer bem, mas porque também nós não queremos bem a ele. E quando Jesus nos coloca esse amor ao inimigo, significa eu não ter rancor contra ele, eu não alimentar aquele sentimento de ódio, aqueles fluidos pesados que eu emano contra o meu inimigo. É eu conseguir vibrar positivamente por ele. E isso é o mais difícil. Nós falarmos da boca para fora que estamos perdoando, mas como no começo nós colocamos, daqui 10 anos, se ele pisar no meu calo, eu vou revidar, né? Então, esse esquecimento da ofensa que um inimigo me fez é a máxima, é o amor ao próximo elevado ao seu último nível. Então, mas essa questão do inimigo, né, quando a gente conhece que ele é o nosso inimigo, aquela pessoa que nos fez um mal, que nos causou um aborrecimento muito grande, e o nosso orgulho, então, aflora e aquela situação vem à tona para que a gente não perdoe, mas a gente consegue dar a volta por cima e consegue perdoar. Mas quando o inimigo está dentro da nossa família, nós não sabemos por que nós temos aquela pessoa que mora conosco, que veio até a nossa família e é o nosso inimigo do passado, né? E a gente não entende aquilo, por que a gente não gosta, como exercer esse perdão dentro da família. Nós temos que ter a plena consciência de que se estamos todos juntos na mesma família, obedecemos ao nosso planejamento reencarnatório. Então, nada é por acaso.
né? Não é sadismo de se colocar na mesma família pessoas espíritos que não se gostam, não se aturam. Aliás, dentro das famílias é muito comum esse tipo de reencarne para que realmente sejam amparadas as arestas. Então, nós devemos aproveitar a oportunidade. E quando eu identifico ali aquela animosidade, eu tenho que, né, como espírita, eu já sei que se estamos ali é porque algo devemos um para o outro. Né? Alguma coisa nós temos que fazer para que isso não seja essa reencarnação em vão, para que nós possamos realmente trabalhar para o equilíbrio dessa relação em prol da nossa paz. Você, Ayrton, você acha que é mais fácil a gente perdoar um inimigo desta vida que nos fez uma maldade, qualquer dificuldade, ou você acha que é mais fácil perdoar alguém que seja nosso inimigo dentro da nossa família e a gente nem sabe disso, a gente intui somente? Bem, do âmbito familiar, nós temos os laços de família que atenuam muito a questão das inimizades, porque nós temos para com esses entes queridos, por exemplo, uma relação de pai, de mãe, de irmãos, e isso tem um poder muito grande, isso faz com que nós tenhamos uma atenuação da falta diferente que quando nós vemos uma outra pessoa alheia a isso. Tanto é que a gente vê muito as mães com filhos, às vezes, criminosos e que conseguem estender o amor às últimas instâncias, não esquecendo, não abandonando, mesmo tendo que visitá-los frequentemente em situações aflitivas, porque perdoam e entendem aquilo, porque é um amor que estende aquela situação de um elemento estranho à família. Então, aqueles que se reúnem no ninho familiar, geralmente podem ter os desafetos, mas aí, para atenuar, tem uma palavra mãe, pai, irmão. Então, quando essas palavras nos aproximam e tornam mais possível, se não seria impossível exercer essa prática do perdão dentro do âmbito familiar, porque além do mais temos o esquecimento do passado que nos ajuda, apesar de termos as ideias intuitivas ou que nos levam a pequenos desentendimentos e desafetos, mas o esquecimento do passado que a doutrina espírita nos apresenta como essencial para que nós tenhamos essa vivência plena. E é lógico, aí também vai depender do nosso esforço na elevação espiritual, na harmonia do lar, no evangelho, no estudo, para que essas relações familiares sejam as mais harmônicas possíveis, mesmo existindo esses desafetos, né? Mas, Patrícia, nós temos uma grande dificuldade ainda de perdoar, e isso nós levamos para as relações sociais de um modo geral, né? E isso porque nós temos ainda um senso moral pouco desenvolvido, né? O Pedro de Camargo, Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, diz que o orgulho ferido, que é a maioria das vezes a causa de muitos desentendimentos, ele diz assim, e nós defendemos o egoísmo quando nós deveríamos deixá-lo morrer. O nosso orgulho, nossos ressentimentos têm essa origem. Então a gente poderia perguntar aqui para Simone, nós temos ainda alguns minutos, por que é tão difícil perdoar? Porque às vezes entre a intenção e o gesto, o fato em si vai uma grande distância. A gente até quer, mas por vezes a gente fica remoendo sentimentos e não consegue. Onde reside essa dificuldade? Justamente no sacrifício do nosso orgulho, né? O grande passo, o grande sinal de que estamos evoluindo é quando não temos mais esse orgulho exacerbado, né? O amor próprio é necessário a todos, nós gostarmos de nós mesmos, mas quando nós acharmos que nós somos inatingíveis e somos melhores que os outros, nós temos orgulho muito aflorado e não conseguimos entender naquele irmão um irmão tão errado quanto eu, tão em erro ainda, necessitando evoluir quanto eu, né? Então, é necessário que nós nos enxerguemos mais como irmãos e como criaturas em evolução e que necessitam desse aprimoramento. E quanto mais nós conseguimos exterminar dentro de nós esse orgulho, significa que nós estaremos mais evoluídos, né? E trazendo conosco esse irmão que também, se nós perdoamos, exercitamos o perdão para com ele, nós também conseguimos um resgate com esse irmão que já trazemos de algo lá de trás ou dessa própria existência, né? Então, porque quando você fala isso, eu lembro do episódio de Jesus, né, e Maria Madalena, onde ele se levanta, né, diante das pessoas que queriam apedrejar Maria Madalena e pergunta, né, e fala que atire a primeira pedra quem nunca pecou. Você acha que nesse caso do que você está falando, se você também se colocar no lugar daquele que está pedindo o perdão,
né? Você também pode ser um dia, você está naquele lugar. Você acha que também é importante Claro, isso? o que é o contrário do orgulho? É a humildade. O que é você ser humilde? É você se colocar no lugar do seu irmão. A prática da caridade consiste nisso, em ter humildade para que me coloque no lugar do meu irmão, sinta aquilo que ele está sentindo e possa avaliar se eu estivesse naquela situação, também não faria o mesmo? Muitas vezes nós faríamos até pior. Então, a conclusão é que nós chegamos. Nós vamos fazer um breve intervalo e a próxima pergunta vai ser sobre o ódio. O ódio é o ressentimento. Esses sentimentos são piores para o ofensor ou para o ofendido? Vamos fazer um intervalo e voltamos em breve com o programa Presença Espírita. Neste meio. Estamos de volta com o programa Presença Espírita. Nesse programa estamos tratando do tema perdão. E você pode participar ligando por 3028-7122. Nós estamos entrevistando a nossa companheira Simone Gaudêncio, mas temos também algumas perguntas que são enviadas pelos que estão acompanhando o programa. O Sérgio, do São José, ele pergunta: como saber quando o perdão é sincero? Patrícia, o que você poderia nos ajudar aí a falar sobre o perdão e a sinceridade nesse ato? Então, Sérgio, é importante, quando a gente fala em perdão, o autoconhecimento. Quando eu fico analisando muito a pessoa, será que ela está sendo sincera? Será que eu também sou sincero quando eu perdoo? Então, quando eu supero essas negativas, né? Será que ele não é bom? Será que ele não está perdoando coisa nenhuma? Então a gente tira ele de lado e pense em você, né? Pense que para você é muito bom perdoar e também é muito bom ser perdoado. A intenção do ofensor ou do ofendido, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, fica um pouquinho de lado, até um pouco egoísta isso, mas que a gente precisa se desenvolver. A partir do momento que você passa a sinceridade no teu modo de ser, né, você perdoa com sinceridade ou você pede perdão com sinceridade, o outro também vai sentir isso. Então daí você sabe se o perdão é sincero ou não, porque Chico Xavier até ele nos ensina. Uma vez eu li, eu não consigo nem me lembrar, mas eu li assim: você pede perdão para alguém do fundo do seu coração, sinceramente, e a pessoa não perdoa, ela não consegue perdoar. O que você faz? Continua pedindo perdão o resto da vida? Não, deixa ela. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora, o seu momento de compreender o perdão, que é um ato de amor, e a sua preocupação com a sinceridade é importante, porque para o perdão valer, ele tem que ser sincero, essa é a primeira condição. Mas Simone, o ódio, o ressentimento é pior, né, para o ofensor ou para o ofendido? Até aproveitando o que o Sérgio nos pergunta, né? O ofensor, é claro que é a primeira vítima do próprio ódio, mas muitas vezes o ofensor ele descarrega no momento de raiva e passa, né? Ele colocou para fora todo aquele ódio. Agora, o que é ressentimento? É você ressentir. E quem que fica ressentindo? O ofendido, geralmente, né? Que fica ali sentindo novamente e continua naquele círculo vicioso e prejudicando a si mesmo. Então, muitas vezes, o ofendido, se ele se coloca na posição de vítima, se ele se torna, fica coitado, né? Autopiedade, é pior, porque ele fica remoendo aquela situação e isso vai desencadeando outros problemas na sua vida, né? Espiritualmente, ele vai se desestruturando, se desequilibrando por uma ofensa que sofreu lá atrás. Ele continua, né? A ofensa já aconteceu, já foi. E o ressentimento, a gente tem vontade também do sentimento de vingança, né? Ele vem junto. O que você concorda com isso? Você fica lá ressentindo, você tem, na primeira oportunidade que você tem, você vai tentar revidar. Então não basta, né, que nós nos policiemos e não revidemos, né? Porque isso pode desencadear coisas muito graves. Mas é necessário que nós tiremos essa mágoa do coração, porque quando nós alimentamos a mágoa, num determinado momento nós vamos, né, se nós não esquecemos, se nós não conseguimos passar por cima daquilo,
vai nos fazer mal e pode nos levar a fazer mal para alguém também, né? Então o ofendido, ele se livra daquela situação de coitadinho da história a hora que ele consegue perdoar, né? De verdade, é isso? Aí é que está. O que é o perdão, né? O perdão, ele não é passivo. Ele me fez o mal, eu vou perdoar. Ele é ativo, ele demanda uma ação, né? Demanda uma atitude tua de realmente mudar aquela situação. Não ficar como coitadinho esperando que aquele que me ofendeu venha me pedir perdão. Eu trabalhar isso dentro de mim para que essa situação se modifique, para que isso não me faça tão mal assim, apesar da atitude do outro. Apaziguar, então. Apaziguar-se, acho que é mais importante ainda, né? Porque muitas vezes eu não sei o que levou aquele irmão a fazer aquilo, qual é o seu nível também de evolução, em que estágio que ele está. Então, as companhias que ele tem que levar a ele a ter aquela atitude para comigo. Mas eu tenho que estar bem comigo. Em primeiro lugar, eu tenho que saber o que me faz bem. E, com certeza, ressentimento, ódio não faz bem a ninguém. Eu trazer esse sentimento dentro de mim. Então, você acha que a gente pode fazer uma comparação disso com o algoz e a vítima? Bem, são duas situações distintas. No Evangelho, a gente lê que é muito melhor ser a vítima do que ser o algoz. Ou seja, é muito melhor ser ofendido do que ofender, ser maltratado do que maltratar. Então, a condição da vítima é muito mais confortável. Então, daquele que executa o ato, ele tem para consigo mesmo, perante a lei divina, uma falta a ser ressarcida, quer seja com aquele indivíduo ou em outras circunstâncias, quer seja na presente existência ou no futuro. Então, ele contrai para si uma dívida. Então, a condição da vítima, muito embora seja dolorosa, perante a lei divina, ela é mais cômoda, porque você foi a vítima, você não tem que, se conseguir neutralizar, não ter nenhum sentimento de ódio ou rancor, ela é mais cômoda. Mas, agora, quando se tem esse ressentimento, essa mágoa, que é uma situação bem complicada, porque, como eu já li numa mensagem do Richard Simonetti, que ele antecede uma história sobre o perdão, que ele coloca uma frase de uma mensagem espírita, diz assim: a tua mágoa tem o tamanho da tua incompreensão. Quer dizer, quanto mais dificuldade de compreender tem, mais naturalmente surge a mágoa. Então, se nós temos mágoa disso e daquilo, de coisas diversas, somos muito sensíveis, é sinal que nós temos pouca compreensão das dificuldades alheias, enfim, da próprio objetivo da nossa existência. Então, nós temos essa dificuldade para perdoar e nem sempre o conseguimos. Aí a gente poderia perguntar para Simone, então, o que acontece quando nós não conseguimos perdoar? Não raras vezes nós não conseguimos perdoar, né? Nós vamos alimentando esse ódio, esse ressentimento dentro de nós e nós vamos nos desequilibrando espiritualmente. E sabemos que o desequilíbrio espiritual vai se transformando em doenças psicossomáticas, né? Nós vamos trazendo até para o nosso corpo físico os reflexos desse nosso desequilíbrio. Então, é muito importante que nós consigamos nos livrar, expurgar de nós esses sentimentos, porque nós vamos nos prejudicando como um todo e aqueles que estão à nossa volta, quando nós não conseguimos praticar esse perdão, esse amor ao próximo, essa forma de amar ao próximo. Eu acho que é importante a gente apontar também, né, o que acontece quando a gente não consegue perdoar. Entender que não conseguir perdoar também é normal nesse mundo que a gente vive, né? Um mundo onde o mal ainda prepondera. Então, aquilo de apaziguar-se que você falou, né, Simone, de se compreender. Mas entender também que a gente precisa fazer um esforço. Como a Simone disse, o perdão é ativo, né? Então, eu preciso primeiro compreender, é isso, Ayrton, compreender e esforçar-se, então. Porque muitas vezes a gente faz aquele falso perdão, né? A gente fala, eu perdoei. Eu perdoei do fundo do meu coração, mas na primeira oportunidade a gente joga na pessoa, a gente devolve aquele ressentimento, a gente se lembra com detalhes daquele fato, né? E isso não é perdoar. Então, a gente tem que entender que quem não consegue perdoar é o que mais sofre nessa relação toda, porque às vezes quem ofendeu nem se tocou que ofendeu, né? Fez aquilo sem intenção, em primeiro lugar, e o ofendido muito fragilizado, né, diante de toda aquela situação, ele acha que tudo é contra ele. Então, a gente precisa, mais uma vez eu insisto, se conhecer,
Se conhecer é o primeiro passo para perdoar, né? E eu gostaria de continuar essa conversa. Como começa esse processo de perdão? Você acha que isso que a gente já adiantou é um início? Compreender? Sim, compreender. Mas antes de mais nada, colocar para fora, né? Entender o que está me fazendo mal, expor essa raiva, esse meu sentimento que está me prejudicando. Eu consegui expor, eu mesma identificar dentro de mim, porque muitas vezes nós tentamos camuflar, né? Sabemos tudo que nós devemos fazer, mas nós não conseguimos. Somos humanos, somos errados, estamos aqui porque não somos perfeitos, né? Pelo menos eu não sou. Então, nós temos que começar expondo essa raiva, expondo esse problema, né, para nós mesmos e pedindo auxílio. Para quem? Espiritualmente. Vamos pedir esse auxílio a Deus. A prece, nesse contexto, é um poderoso calmante, né? Então, quando nós colocamos para fora, entendemos o que está nos fazendo tão mal, identificamos o problema, aí nós vamos buscar as soluções. Então, o primeiro passo é identificar o problema, porque às vezes, será que o problema é tão grave assim mesmo? Quando nós buscamos o socorro da prece, nós começamos a nos acalmar. Aí nós vamos analisar, será que realmente foi isso? Será que eu não estou aumentando? Porque a tendência nossa, quando nós nos colocamos na posição de vítima, é aumentar. É trazer esse problema uma dimensão, muitas vezes, muito maior do que ele tem. Eu acho importante a gente frisar para o nosso telespectador que nós três que estamos aqui, nós também não conseguimos perdoar, né? Mas a gente está nessa fase de externar e colocar os pingos nos is, entender como que funciona esse processo à luz da doutrina espírita, e isso tem nos ajudado muito. Nós vamos continuar falando sobre o perdão no próximo bloco. Aguardem só um instante. Retornamos para o último bloco do programa Presença Espírita e convidamos você mais uma vez a ligar para o 3028-7122, que daqui a alguns minutos faremos o sorteio deste livro, Saúde na Relação Pais e Filhos, de Alírio Cerqueira Filho. Nós estamos desenvolvendo hoje o assunto o perdão, e eu gostaria de perguntar para a Simone, já que eu sei que ela é mãe, né, mãe de 3 filhos. Simone, como a gente ensina os nossos filhos a perdoar? Porque nós temos uma tendência que vem do nosso passado, de que nós devemos sempre revidar, desde criança. Se ele te bater, você bate também. Senão nós vamos achar que nosso filho vai ser tido como um banana, alguma coisa nesse sentido, assim, uma linguagem chula. Como é chulo também esse pensamento, eu sei. Mas como que a gente ensina a perdoar? A gente faz ele ficar forte? Perdoar é ser forte ou é melhor revidar? É um ato de coragem extrema o perdoar, né? O Evangelho nos coloca que o perdão não significa fraqueza, não significa o ser inferior, significa o ser superior, né? É eu conseguir me elevar acima do outro. E para ensinar aos nossos filhos, né? Como diz você, aquela dificuldade dentro da minha casa é uma coisa, mas ele vai estar com os outros também lá fora. Como é que vai ser se ele receber uma ofensa? Então, a melhor maneira de eu ensinar o perdão para os meus filhos é perdoando. E começa dentro do lar. Se ele não vê eu tendo atitudes, né, eu praticando a caridade, o perdão é a extrema caridade, dentro do meu próprio lar, se ele não ver isso em mim, né, se eu começar, eu quero que ele seja uma pessoa de bem, mas eu ensino ele que ele não deve levar desaforo para casa. Eu ensino ele que na rua ele não pode se abaixar, mas dentro de casa eu não quero que ele brigue com o irmão. Então eu tenho que ser coerente naquilo que eu falo e na maneira como eu ajo. Nossos filhos, eles enxergam muito, aprendem muito mais pelos nossos exemplos. Aquilo que nós fazemos cala muito mais profundamente do que aquilo que nós falamos. A palavra tem um poder muito grande, mas a atitude tem maior. Então, nós temos que ter aquele poder mediador de pai e de mãe e conseguir convencer nele que a atitude de violência não é a melhor, né? Começa desde pequenininho. Você gostaria que isso fosse feito para você? Você gostaria que agisse dessa maneira? Um lar cristão não pode ter esse tipo de atitude, porque eu tenho que ensinar para os meus filhos desde pequeno que ele não pode fazer para os outros aquilo que ele não quer que faça para si mesmo. E
aquela briga, desavença entre irmãos, eu acho que é uma escola muito importante. É a primeira escola que ele vai ter dessa prática do amor ao próximo. É difícil, não é fácil. Não, mas vai com jeitinho, né? Sim. A falta do perdão pode nos adoecer? Você falou das doenças psicossomáticas, o que seria isso? Quando eu começo a sentir, né, esse ressentimento dentro de mim, eu começo a internalizar isso de uma maneira muito constante, né? É normal, eu senti aquela mágoa no primeiro instante, aquela raiva e a necessidade de eu colocar para fora, né, através da prece, de eu ir me melhorando. Por quê? Porque se eu me acostumo e começo a me envenenar, como diz Shakespeare, né, é você odiar alguém, é a mesma coisa que você tomar veneno querendo que a outra pessoa morra. Né? Então, não tem como, se eu quero, se eu preciso estar bem, eu tenho que estar bem por completo. O meu corpo é reflexo daquilo que eu penso, e eu enquanto espírito, né? Nós temos a mania de falar o meu espírito, não, eu sou um espírito que tem um corpo, então o meu corpo vai refletir aquilo que o espírito pensa, o que eu em espírito estou pensando. Se eu trago este veneno diariamente, constantemente para dentro de mim, eu vou sim envenenar meu corpo e aí eu vou ter uma série de doenças físicas, né? Eu vou acabar somatizando, começando com doenças de caráter emocional e vamos passar para males físicos mesmo, ocasionados por esse mau pensamento que nós temos. Quando nós, às vezes, quando nos sentimos mal, quando alguém nos ofende, aquilo dói, né? Sentimos a dor no peito, falta de ar, tudo, e isso... Se nós sentimos no primeiro momento isso, o ressentimento faz o quê? Que nós continuemos sentindo. E isso com certeza vai nos afetar fisicamente também. Eu achei bem importante você falar sobre isso e frisar essa questão da compreensão do perdão nesse primeiro momento. Né? É normal que a gente sinta essa mágoa, né? Porque quem tem que perdoar é aquele que se sentiu ofendido. Se você não se sentiu ofendido, você não precisa perdoar. Não tem ofensa. Né? Mas esse primeiro momento onde você consegue, como você disse, Simone, internalizar e aceitar aquela situação e daí começar a trabalhar, acho que seria um bom começo para você começar a iniciar esse trabalho do perdão, do exercício do perdão. E um bom exercício de você pensar é que, na realidade, não é a grande culpa não é do outro, né? Eu não tenho que perdoar a pessoa, e sim a situação. Né? Porque a pessoa não nos ofende sozinha, nós às vezes, como lá no início já foi dito, nós damos muitas vezes aquela nossa parcelinha ali de colaboração para que aquilo se torne uma ofensa muito grande. Então, se nós conseguimos brecar desde o início, tudo bem, mas se aquilo se torna uma ofensa, se torna uma desavença, nós temos que entender que o que está né, é muito mais fácil nós exercitarmos o perdão se nós pensarmos que a situação que foi colocada gerou aquilo, não aquela pessoa propriamente, porque ele é um espírito assim como eu, suscetível a muitos erros. Assim como hoje ele está na posição de ofensor, eu poderia estar. Acho que é importante lembrar que o processo de perdão ele requer treinamento também. Nada que se consegue com facilidade. Assim como em todas as outras coisas na vida, nós temos que treinar, e o perdão precisa ser treinado. E começa com essa escola que a Simone falou, dentro de casa, com coisas mais simples, para que um dia, se nós formos chamados a perdoar em faltas graves, nós estejamos em condição para. Daí a importância da elevação do pensamento, da vigilância, da oração, porque se nós formos surpreendidos com faltas graves, estando despreparados, dificilmente nós vamos conseguir fazer esse trabalho de preparação para neutralizar o mal, porque se no momento você é ofendido e não está espiritualmente preparado, a primeira reação é do revide. Agora, aquele que está assim, começa o dia bem na oração e na vigilância, ele consegue atenuar. É um problema no trânsito, é uma desavença no trabalho, mas fica muito difícil quando espiritualmente não está emocionalmente equilibrado, aí qualquer coisa pode gerar uma pequena faísca, gerar um incêndio, quando essa dificuldade. Então, o treinamento é importante, porque senão não acontece esse perdão. Divaldo Franco diz que a técnica espírita, ou técnica cristã de perdão é quando nós erramos, falhamos, nós temos que pedir perdão, pedir desculpas. É natural que façamos, reconhecer o erro e pedir desculpa. Agora, quando é o outro,
nós temos que perdoar, mas sem exigir que o outro peça. É porque a gente fica esperando, né, um pedido de desculpas. Ele nem me pediu desculpas. É engraçado, às vezes, assim, a gente vê e se pega nessa situação. Eu só vou perdoar se ele me pedir desculpas. Né? É o orgulho falando mais alto, né? E como buscar, então, Simone, essa reconciliação quando esse orgulho fala mais alto? Como é difícil, né? Você deixar o orgulho de lado, você esperar. Não, o perdão, se eu estou ali, como o Ayrton já nos coloca ali, esse processo de perdoar, se eu estou impresso, se eu estou buscando esse meu melhoramento, mudando o meu padrão fluídico, né, eu vou conseguir atenuar esse orgulho, né? Eu tenho que pensar no outro como um irmão também sujeito a falhas, que hoje foi ele, amanhã sou eu. Então, ninguém aqui está exime de errar. Todos nós, em algum momento da vida, nós vamos cometer e cometemos a todo instante, né? Então, se nós conseguimos elevar esse padrão, conseguimos emanar fluidos mais salutares em todos os momentos, também fica mais difícil nós nos ofendermos, nós levarmos tão a sério a ofensa alheia, né? Se nós estamos equilibrados. Então, buscar sempre, né, se eu buscar reconciliação, mas se ele não veio me pedir o perdão, né, como é que eu vou perdoar quem não me pediu perdão? É o orgulho, né? Você esperar que o outro se humilhe. Não, eu tenho que ser humilde. Não, ele pode até não me pedir, mas eu vou fazer bem para mim. Eu mereço ser feliz, então eu mereço estar bem. Para eu estar bem, eu tenho que tirar isso de mim, tirar essa malquerência. Esse encargo, né? Que pesa, grande, né? Ficar esperando todo dia naquela expectativa. E se ele nunca vir pedir perdão? Às vezes, como diz você, ele nem sabe que me ofendeu. Né? Como é que ele vai me pedir perdão de alguma coisa que ele não está... Às vezes ele está tão... Foi para ele uma coisa tão tranquila que ele não sentiu, não fez por mal, não fez né? por mal, e nós ficamos ali remoendo aquilo, porque eu tenho que esperar. Não é dessa maneira, né? E achando que o outro fez uma coisa que ele nem, na verdade, fez, né? Justamente. E quando nós somos sensíveis, é natural que a gente fique nessa expectativa, né? Porque aquele que ofende pode esquecer, mas aquele que recebe a ofensa e não está preparado, ele não esquece, pode passar por muito tempo. Até um ditado popular, por exemplo, as pessoas esquecem o favor que você fez, mas uma ofensa não. Então, por exemplo, se a gente fez um favor e quer uma retribuição, peça logo, senão a pessoa vai esquecer. Agora, uma ofensa, pode ter certeza que pode, dependendo da natureza, se não for um cristão, pode ser que ele não consiga esquecer isso, né, e vá guardar para sempre. Então, por isso que um favor se esquece, mas uma ofensa pode ser mais difícil, né? E aí tem outras questões aqui, mas a gente iria ainda encaminhar mais uma para Simone, seria se Deus perdoa as nossas ofensas. Seria o ápice da nossa abordagem do perdão, porque nós rogamos a Deus que perdoe as nossas faltas. E como é que consiste o perdão da lei de Deus, né? Mas no mesmo momento que nós rogamos a Deus que perdoe as nossas faltas, lá na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina: perdoa as nossas faltas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. Então, o grande segredo e a grande receita é nós fazermos. Como eu falei lá no início, o perdão é atitude. É ação, não é a situação passiva, né? Eu tenho que agir. Então, o Livro dos Espíritos, na questão 661, Kardec pergunta se é útil, né, nós pedirmos perdão a Deus. Deus, ele sabe discernir o que é o bem e o mal, mas para que realmente nós consigamos obter esse perdão das nossas faltas, nós temos que pôr em prática, né, o que nós podemos, nós temos que mudar o nosso proceder. Deus nos coloca uma grande, né, eu acho que o grande ato de perdão de Deus para conosco é a oportunidade da reencarnação, em que Ele nos dá a chance de nós agirmos no bem e mudarmos aquele contexto que, né, gerou lá, por falta de perdão, nós acabamos trazendo as nossas dívidas do passado. Então, Jesus nos coloca que o amor cobre a multidão de pecados. Então, quando nós colocamos em prática esse perdão, né, quando nós colocamos realmente em prática, nós vamos ser perdoados. Deus nos coloca a oportunidade da reencarnação como grande instrumento, mas o perdão é minha atitude, né? Através da prece, eu posso pedir forças para não errar tanto, né? Eu consegui me colocar ali humilde como filho de Deus, sujeito a erros, mas eu tenho que agir. O perdão de Deus para conosco, não basta eu pedir,
né? Eu prometer que não vou fazer mais, eu tenho que provar isso, que não farei mais. E até interessante a pergunta que o Sérgio fez mandou por telefone, diz assim, se Hitler será perdoado por Deus pelas atitudes que cometeu. Então, a gente naturalmente sabe que todos, não existe penas eternas, não existe aquele espírito que não vai se redimir perante as leis divinas. Só que nesse processo, como a Simone comentava, não é um simples arrependimento. A lei divina estabelece arrependimento e expiação e reparação. Esse é o processo do perdão das leis divinas que se dá através de oportunidades de reparar a falta cometida através do processo reencarnatório. Então, o primeiro passo é o arrependimento. O segundo é expiar, ou seja, passar por aquilo que se fez passar, passando por situações semelhantes àquilo que fez o outro passar. E a reparação é fazer o bem àquele que se fez mal. Então, esse é o processo da reparação perante as leis divinas, como a gente vê no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Né? Então, o perdão de Deus estende a todas as suas criaturas e não há uma que não tenha como perfeição a sua destinação. Nós chegamos ao momento já do final do nosso programa e vamos encaminhar o sorteio, que a Patrícia... também tem mais um aqui, que a gente possa premiar com o livro que nós estamos sorteando, Saúde nas Relações Familiares, do Alírio Cerqueira Filho, e a Simone vai sortear para nós. O Bruno Passos, que ganhou, então, lá de Oficinas, ele pode passar lá na livraria Educadora, que fica ao lado da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, na Rua Santos Dumont, 640, e tem uma boa leitura. Lá você também pode encontrar outras obras da doutrina espírita. Nós desejamos, em primeiro lugar, que a Simone sempre possa voltar e estar aqui conosco, contribuindo para o programa Presença Espírita. Obrigada, Simone. Eu que agradeço pela oportunidade também de vir aqui absorver esses conhecimentos com vocês também e refletir sobre a doutrina. Desejando uma ótima semana a todos, de paz, luz, perdão e compreensão. Até o próximo programa e obrigado por acompanhar o programa Presença Espírita.